Essa é a segunda aula desse tema, a identidade dos batistas, mas a gente vai entrar nesse recorte que é batistas reformados. Na última aula, a gente introduziu o tópico, tentando definir, distinguir um batista reformado de outros tipos de batistas e de reformados, certo? Então, nós, na aula passada, a gente discutiu bastante sobre isso. Essa aula em breve deverá estar no YouTube, para quem quiser assistir novamente ou assistir se não assistiu anteriormente. Mas os batistas, eles surgiram no contexto da Reforma Inglesa, surgiu na Inglaterra, na década de 1640, a partir de igrejas independentes da igreja anglicana, a igreja oficial. Expliquei isso. Vieram da tradição pedo-batista, ou seja, que praticava o batismo infantil. E aí nós vamos ver hoje exatamente por que eles começam a romper com o anglicanismo, dentre outras coisas. Então, razões teológicas bem definidas fizeram esses cristãos abraçarem convicções distintas, dando origem a essa expressão específica da reforma que unia a herança calvinista com a eclesiologia batista. Então, quais são os 5 marcadores da identidade teológica dos batistas reformados? É isso que a gente vai ver hoje. As 5 marcas da identidade teológica das igrejas batistas reformadas. Então vamos lá. Primeiro, o princípio regulador do culto, a teologia da aliança, a gente vai explicar isso, ponto a ponto. Estou te dando a visão geral primeiro. Quando alguém perguntar assim, você se denomina batista reformado, o que é isso? Aí você vai ter que saber discorrer sobre isso aqui, ó. O princípio regulador do culto, nós vamos trabalhar isso hoje, o que é esse princípio. Então, eu sou um batista reformado. Por quê? Olha, por causa do princípio que regula o nosso culto, princípio bíblico que define o nosso culto. Esse é o princípio regulador, é o que define o que deve acontecer num culto. Certo? A teologia da aliança, ou seja, as alianças de Deus, desde Adão, né? As alianças que Deus veio fazendo com o seu povo, até ela se cumprir na nova aliança em Cristo Jesus. Então, a maneira como a gente interpreta essas alianças, a gente vai estudar isso. A doutrina calvinista, aqui especificamente os 5 pontos do calvinismo, também a gente vai trabalhar isso. A lei de Deus, a maneira como a gente interpreta a lei de Deus. Alguns vão dizer que a lei de Deus não aplica mais para nós e ponto, isso não é bem assim. Então, a maneira como a gente interpreta a lei de Deus e a aplica hoje é o que vai nos definir como batistas reformados. E por fim, a gente subscreve, a gente assina embaixo de uma confissão de fé, que é a nossa confissão, no caso aqui de New Hampshire. Não é? Então, a gente tem uma confissão de fé, não é que cada um pode pensar o que quer. A gente tem uma confissão de fé. Então, em linhas gerais é isso, o que faz um batista ser um batista reformado. O princípio que regula o nosso culto,
a teologia da aliança, a doutrina calvinista, a lei de Deus, e a gente subscreve a uma confissão de fé. Então, da próxima vez assim, você nem precisa decorar isso. Às vezes você está pensando assim, para que isso é importante para mim? É importante para você entender que tipo de igreja é a nossa. E é importante para aqueles que gostam de saber as coisas um pouco mais esmiuçadas, é importante porque você vai adquirindo essa compreensão e vai saber explicar. Alguns de vocês já me perguntaram, pastor, o que define a gente como batista reformado? São esses pontos. A maneira como a gente enxerga o culto, a maneira como a gente vê as alianças de Deus, do Antigo Testamento até Cristo. Por exemplo, nós não somos dispensacionalistas, como a maioria dos pentecostais são. As dispensações de Deus, arrebatamento da igreja, essas coisas, a gente não segue essa linha. Outra coisa, dentro dessa questão da aliança, a gente não enxerga o batismo como uma transferência automática da circuncisão para o batismo, que é o que o presbiteriano faz. Ele vê essa continuidade ininterrupta. No Antigo Testamento, circuncisão. No Novo Testamento, batismo infantil. No Antigo Testamento, circuncidava uma criança no 8º dia. No Novo Testamento, a gente batiza a criança. A continuação da aliança, sem qualquer interrupção, o presbiteriano vai dizer. Os batistas vão olhar para a teologia das alianças de Deus, vai dizer, não, tem continuidade e tem descontinuidade. Então a gente vai estudar isso. A doutrina calvinista, os 5 pontos, né? Que é tulip, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Então a gente vai estudar isso. E por fim, aliás, penúltimo, a lei de Deus. A gente não segue as leis cerimoniais, porque elas se cumpriram em Cristo. A gente não segue as leis civis, ou seja, a gente não apedreja os outros até a morte. A gente, não aplica muito do que a lei civil em Israel exigia. Nem Israel, se for lá em Israel hoje, o Israel Estado, nação, ele segue a lei civil tal como está no Antigo Testamento. Então, conquanto a gente não siga as leis cerimoniais, ou seja, a gente não sacrifica pombas, a gente não sacrifica cordeiros, a gente não sacrifica mais animais, porque isso tudo se cumpriu em Jesus Cristo. A gente não apedreja os outros como era a lei, olho por olho, dente por dente, etc. Mas a gente entende o princípio por trás disso e a gente tenta aplicar esses princípios. Sobretudo, a lei moral de Deus, a gente ainda se pauta por ela. E a lei moral de Deus, ela se expressa nos 10 mandamentos. Então a gente não ignora a lei. Há batistas que ignoram. Nós vamos estudar isso. A gente não ignora a lei. A gente faz como Jesus disse. Eu não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la. Não é? Então nós vamos entender um pouco o significado disso. E a gente então se subscreve a uma confissão de fé. Então agora nós vamos ponto a ponto dessas questões. Seu nome eu esqueci? Guedes. A confissão é New Hampshire. Porque ela foi a primeira confissão dos batistas no Brasil. Foi a confissão que nos Estados Unidos procurou condensar a Confissão de Londres, de 1689. Então, a Confissão de New Hampshire, ela é um extrato
o suprassumo, vamos dizer, a polpa da Confissão de Londres de 1689. Então a gente subscreve a ela. É a que está na ata de fundação da nossa igreja, né? E é isso. A gente vai estudar essa confissão ponto a ponto. A gente já ia entrar nisso, mas aí eu falei, olha, é importante eu esclarecer, porque muitos perguntam, o que é ser um batista reformado? Então, em síntese, é isso. Outra pergunta? Pastor, o senhor vai explicar também que eu vejo às vezes as pessoas são batistas particulares, confessionais, Então, batista particular é exatamente isso. É a doutrina calvinista. Mas e confessional? O que significa ser particular? Que a salvação... A expiação de Cristo foi particularmente para salvar os eleitos. É isso aqui, ó. É o ponto 3. Confessional é o ponto 5. A gente assina uma confissão de fé. Não, esses que você acabou de descrever, batistas particulares, todos são. Quando a pessoa usa o termo eu sou um batista particular, ela está dizendo que porque ela entende esses princípios, ainda que ela não saiba explicar tudo. E o que é ser um batista particular ou um batista geral? A maioria dos batistas no Brasil são batistas gerais. Eles creem que a expiação de Cristo na cruz foi geral, foi para todo mundo. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê, sim, a morte de Cristo tem poder para salvar todo mundo. Mas quando Jesus vai para a cruz, ele vai com um povo em mente, aqueles que o Pai deu para ele. Então ele morre particularmente por esses, né? A gente vai ver isso. Então é isso que significa dizer-se batista particular. E geralmente quando alguém se define como um batista particular, ele está se definindo como um batista reformado, subscrevendo totalmente, digamos, na íntegra, a Confissão de Londres de 1689. E se você quiser conhecer já de antemão a nossa confissão, a gente ainda tem um livro, Jailton, da Confissão de Fé. A gente vai estudar lá. Então vamos ao princípio regulador do culto. Esse distintivo é mencionado em primeiro lugar porque constituiu uma das principais razões pelas quais os batistas se separaram dos independentes pedo-batistas. Ou seja, olha só, nesse círculo aqui, lá na Inglaterra, século XVII, nos anos de 1600, século XVII, você tinha a igreja anglicana ou igreja da Inglaterra. A reforma protestante na Inglaterra foi o rompimento das igrejas da Inglaterra com o catolicismo romano. Só que essa igreja anglicana, até hoje é assim, muitos dos seus ritos guardam relação com o catolicismo romano ainda. E aí muitos dentro da igreja anglicana falaram, não, essa reforma na igreja da Inglaterra não está sendo suficiente. A gente olha para o culto e a gente vê ainda muita coisa no culto que parece catolicismo. Então vamos tentar reformar esse culto, vamos purificar esse culto, né? Aí a liderança da igreja falou, não, não é assim. E aí esse pessoal que queria purificar esse culto, eles saem. O nome deles é puritanos. Por que puritanos? Era um termo pejorativo, que eles falavam, a gente tem que purificar isso aqui. Outro nome, separatistas. Por que separatistas?
porque eles estavam se separando da igreja. Mesmo grupo, mas com nomes separatistas, puritanos, separatistas ingleses, puritanos ingleses, mesma coisa. Em síntese. Desses puritanos separatistas, você vai ter, principalmente na Escócia, com o John Knox e tal, você vai ter o presbiteriano, certo? Você vai ter o congregacional, e você vai ter, por exemplo, os batistas. Eles saem nesse movimento. Então, é esse recorte aqui, batistas, que a gente está estudando aqui, certo? Então, o que fez os batistas romperem com o anglicanismo, romperem com o presbiterianismo, com a denominação congregacional, apesar dos batistas não terem rompido com o congregacionalismo. Principalmente, os batistas rompem por causa do princípio que regula o culto. Mas antes, deixa eu explicar para vocês o que é pedobatista, que é um nome que se usa bastante. Pedobatista. Pedobatismo. Termo teológico usado para designar igrejas ou tradições cristãs que praticam o batismo infantil de recém-nascidos ou crianças pequenas. E por que eles batizam a criança pequena, o infantil? Porque eles entendem que o batismo é o sinal de inclusão no pacto da graça. Assim como a criança circuncidada, aquilo era um sinal de que a criança era do povo de Deus, do povo da aliança. Para os pedobatistas, o batismo infantil é a mesma coisa. É essa continuidade da circuncisão do Antigo Testamento. Então, por exemplo, luteranos, reformados presbiterianos, os anglicanos, os metodistas históricos, os reformados. Então, luteranos são os descendentes de Martim Lutero na Alemanha. Os reformados presbiterianos, basicamente descendentes de John Knox na Escócia, nas Ilhas Britânicas. Os anglicanos, a Igreja da Inglaterra. Os metodistas históricos, os descendentes de Wesley, também ali na Inglaterra, né? Então, esses são os reformados em geral, dos quais os batistas se diferenciaram precisamente por causa da prática do batismo infantil. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Os batistas particulares ou reformados, é isso que o Mirgon perguntou, batistas particulares, é sinônimo nesse sentido, porque se dizer reformado é dizer que acredita na particularidade da expiação de Jesus. Foi para os eleitos. Só parece para mim a questão da circuncisão infantil no Velho Testamento. A criança ela era circuncidada aos 8 dias e estão declarando que ela fazia parte do povo de Deus. Da aliança, isso. E aí essa associação com o batismo infantil. Eu não consegui fazer essa coisa. O senhor falou que os presbiterianos eles acreditam que o batismo mantém o mesmo princípio da circuncisão. Então vamos lá. No Antigo Testamento nascia um filho na família de Abraão, e aí Abraão era o homem da aliança, certo? Então o filho de Abraão, supostamente, era filho também dessa aliança de Deus com Abraão. Então ia lá e circuncidava. No presbiterianismo, você é presbiteriana, seu marido é presbiteriano, nasce um filho,
ele é seu filho. Significa, então, automaticamente, na cabeça deles, que esse seu filho é também da família da aliança, porque nasceu no seu lar. E o texto que eles costumam usar, dentre outros, é aquele de Atos. Essa promessa é para vocês e seus filhos. Lembra, a gente até estudou isso aqui. É Atos 3, você tinha me perguntado, aquele dia. Aí eles pegam esse texto e falam, tá vendo? A promessa do evangelho é para o pai, para a mãe e para os filhos. Então nós vamos colocar o sinal da aliança neles. O sinal da aliança não é mais circuncisão, é batismo. Aí eles vão pegar Colossenses 2, que também vai falar do batismo e circuncisão. É isso que eles fazem. Eles não entendem como a gente entende o quê? Que para se tornar membro da aliança com o sangue de Cristo, você precisa se arrepender e crer. Então, não necessariamente, infelizmente, um filho de crente, crentinho é. A gente conhece a história de muitos crentes, pais, piedosos até, cujos filhos não são crentes. Entendeu? Era essa a sua dúvida? Eu entendi. A minha dúvida era assim, porque as minhas dúvidas, elas vêm assim, eu fui... A estrutura básica batista, eu estou conhecendo agora. Batista desde quando eu nasci. Mas a estrutura, como o senhor está ensinando, eu estou aprendendo ela agora. E aí o que eu estou achando interessante é a gente aprender a diferenciar o presbiteriano, o batista, onde que tudo isso surgiu. Essa é a razão da minha pergunta. Mas a gente vai entrar mais especificamente nessa questão do batismo para o presbiteriano ser a continuação da circuncisão, quando a gente entrar naquele tópico as alianças de Deus, né? É que, em geral, né, o presbiteriano, eles acreditam que eles estão uma aliança com duas administrações, né? É uma extensão do antigo para o novo, né? É uma extensão automática. É por isso que é a mesma aliança que foi feita lá com Abraão, é que eles acreditam ser a mesma aliança de Jesus. É uma única aliança, né? E o batista não interpreta a aliança dessa Ele vê uma ruptura. Atos 2:39. No final do sermão de Pedro, as pessoas perguntam o que eles deveriam fazer para ser salvos. Aí Pedro diz no verso 39, essa promessa do evangelho é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Aí o presbiteriano fala, tá vendo? Então é para os nossos filhos. Mas eu não sei como é que eles lidam com os que para com os que estão longe. Simplesmente falando das próximas gerações. As próximas gerações Então, é para mim, para você, meu filho, pro seu filho, pro filho do seu filho, seria isso. A área fala assim, ó, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aí é que é o ponto. Por isso que não dá para pegar esse texto e dizer, tá vendo? Pedro está dizendo que a aliança é automaticamente para os nossos filhos. Porque ele vai qualificar quem são os filhos. São aqueles que o pai chama. Por isso que tem filho de crente que não é crente. O próprio Paulo, quando vai desenvolver a doutrina da circuncisão, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, nem todos eram Israel, apesar de ter nascido em Israel. Apesar de ser circuncidado. Por quê? Porque não vivia pela fé. Então, o próprio Paulo vai dizer, não é porque tem o sangue de Abraão, tem o prepúcio circuncidado, que está na aliança. Bom, nós, batistas, conseguimos ir fazendo essa distinção. O presbiteriano não faz essa distinção total. Repito, o presbiteriano não acredita que batismo salva, como o católico romano. E eu não sei se o anglicano, você sabe, Jair? Também não sei se o anglicano acredita na regeneração pelo batismo. É provável que tenha
dos dois jeitos, porque você tem um homem como o John Stott, que não sei se acreditava nisso, ele era anglicano. O Packer, é provável que dentro do anglicanismo tenha uma ala que acredite que o batismo regenera e salva, e tem uma ala que não sei. Então, os presbiterianos não acreditam nisso, mas eles acreditam que o batismo é essa continuidade automática. Agora, o texto mais definitivo para eles linkarem batismo com circuncisão é Colossenses 2. Me ajuda a achar aí, Colossenses 2, verso 11. Em Cristo vocês foram circuncidados. Olha o que Paulo vai dizer. Mas é incrível, o presbiteriano lê isso aqui, ele não entende assim. Olha o que ele vai fazer, é uma mágica. E aqui eu falo com amor, mas dá vontade de rir. É uma mágica, olha o que eles falam. Paulo de cara está dizendo, não dá para ser literal com a circuncisão. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, não foi cortando o prepúcio. E sim espiritual. Foi a regeneração do coração, né? Na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. E com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, esse texto faz eles falar, tá vendo? Parece que Paulo está fazendo a conexão. Na velha aliança era circuncisão, na nova aliança é batismo. Romanos 6, que é outro texto. Romanos 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte. Então Paulo está pegando o batismo e está fazendo o quê? Ele está dizendo, quando a gente mergulha alguém na água, a gente está demonstrando o que aconteceu com essa pessoa antes mesmo do batismo. Ele morreu e foi sepultado com Cristo pela fé. E quando ele sai das águas, ele demonstra que está sendo ressuscitado. Foi o que já aconteceu com ele. Ele morreu com Cristo, morreu em Cristo e ressuscitou com Cristo. Ressuscitou em Cristo pela fé. Então essa é a visão batista do batismo quando a gente olha para o Novo Testamento. Mas para o presbiteriano, com base nesses e noutros textos que eu mostrei, Atos 2, 39, Colossenses 2 e outros textos, os presbiterianos vão fazer esse link, que para mim é difícil de entender. Porque o que acontece depois? Dentro do próprio presbiterianismo, quando o seu filho atinge a maioridade, digamos, 18 anos, às vezes antes, ele tem que dar testemunho dessa fé. Só que o que acontece? Há casos, inúmeros casos, de que você, tendo sido batizado, meu filho, presbiteriano, chega nos 18 anos, você não é crente ainda. Aí eles desligam você da membresia. Mas e o sinal da aliança? Você não é crente? Você não é filho de crente? Não, mas não professou a fé. Percebe? E agora? Entendeu? Sendo que o batismo é a profissão de fé para nós. Por isso que a gente não faz apelo, vem aqui à frente aceitar Jesus. Não, você recebe Cristo no seu coração e professa essa fé pelo batismo. Mas de algum modo, para o presbiteriano,
existe testemunho de fé no batismo. Principalmente se você é adulta. Você se converte a Cristo dentro de uma igreja presbiteriana. O seu batismo adulta, ainda que com a aguinha só na cabeça, é um testemunho de fé. Por isso que há casos, se você vier adulto do presbiterianismo para a nossa igreja, você foi batizado adulto, jovem, entendeu o que era o batismo, professou a fé no dia em que você recebeu a aguinha na cabeça, porque aí nesse caso do adulto, ao mesmo tempo que ele está recebendo, entre aspas, o sinal da aliança, ele está professando fé. Há batistas mais estritos que vão dizer, não, nem um adulto tem que ser batizado, ponto. Mas eu já orientei a igreja a receber membros do presbiterianismo sem precisar passar pelo batismo, uma vez que esses irmãos converteram na idade adulta e foram batizados por aspersão, sim, mas na idade adulta. Então, o batismo coincidiu com a profissão de fé. Aí tudo bem. Mas isso é a exceção, porque o próprio modo do batismo comunica. A maneira é o Romanos 6. Então por que a gente enche um tanque d'água frio daquele jeito e entra naquele tanque? Não seria muito mais rápido sair jogando aguinha? Porque tem o próprio símbolo. A pergunta que eu faria na sequência seria, então por que a gente come a ceia como a gente come? Porque há um símbolo nisso. E o símbolo tem Romanos 6. O mergulho simboliza nossa morte e sepultamento com Cristo. O sair significa, representa, simboliza nosso nascer de novo em Cristo, nossa ressurreição em Cristo. Então o modo também importa para nós. Mas como a gente leva a sério Efésios quando Paulo fala um só batismo, se um adulto que vem para a nossa igreja, vem do presbiterianismo, foi batizado por aspersão e professando a fé, e ele acredita que isso foi a profissão de fé dele, eu não vou orientar a igreja a fazê-lo violar a consciência dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Está claro isso? Agora, eu vou orientar, falar, olha, o modo do batismo é importante. Eu sei que você foi batizado adulto, jovem adulto, entendeu? Mas você quer vir para nós, por que você não faz da maneira, do modo bíblico mesmo? Aí, se ele quiser, a gente faz. Se não, eu vou respeitar e vou orientar a igreja. E a igreja vai decidir. Já recebemos. Me recordo assim, sobre a questão também de acelerar até mesmo no nosso meio o batismo dos filhos, né? A gente... Porque às vezes eu ok, né? Mas... A gente pede para esperar pelo menos até 16 anos. Acho que isso é prudente, né? No sentido de ter essa profissão, essa convicção e não ser só um ímpeto de fazer parte ali de alguma coisa, né? Tá claro isso? Por que eles fazem O presbiterianismo? Boa pergunta. Por que eles aspergem? Você já estudou isso, Jailton? É a ideia da lavagem. Você está sendo lavado. Não me pergunte. E outra coisa, o John Stott, eu já li John Stott escrevendo. John Stott era anglicano. Representa a descida do Espírito Santo. Seria um argumento para a regeneração batismal, porque a criança é perigoso, tá vendo? Quanto mais você fuça, mais você vê que o negócio é diferente. Eu pesquisei que os anglicanos, na IAB, os anglicanos, eles não creem no batismo como... Regeneração. Assim, tem uma ala, sim, Isso. Mas a maioria não. Exatamente. Pastor, Uhum. esse que eu vou
Desculpa, não ouvi. Ele foi batizado. Foi. Aqui, aí, nos filmes a gente vê os outros jogando água em cima. Mas esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Quem disse que o batismo de João Batista foi efusão? O que é a efusão? Efusão é você descer no rio, até na cintura, ou no tornozelo, sei lá, dependendo da profundidade do corgo, como diria meu avô. E aí você, com a água na metade do corpo, você joga em cima. Efusão. Muitos pensam que foi assim. Só que quem disse que foi assim? Porque era rio. E a palavra batismo, quando você estava falando, significa imergir. Então, batismo, por exemplo, fast food. Você vai comer no fast food. O que é o fast food? Fast food. Comida rápida. Você vai comer num lugar de comida rápida. Você chega, pega, come e vai. É uma transliteração. O batismo é transliteração. No primeiro século, o grego, lá você ouvindo a palavra baptizo, do grego, você estava ouvindo literalmente o que a gente ouve quando a gente diz imersão. A palavra significa exatamente isso, mergulhar, afundar. Então não faz sentido um quadro com João Batista e Jesus, porque aí é o catolicismo dando um tiro no próprio pé. Porque o catolicismo não faz batismo por efusão. Eles jogam aguinha, sem estar no rio nem nada. E não faz sentido por quê? Porque Jesus vai até o rio. E a palavra significa mergulhar, afundar. Então você vai no rio para receber água na cabeça, sendo que a palavra está dizendo, ó, eu vou lá no rio mergulhar. Então a melhor maneira era a gente falar assim, em vez de dizer hoje é dia de batismo, a melhor maneira de dizer é hoje é dia de mergulho. Hoje é dia de imersão. Porque é isso que a palavra significa. Há relatos de que essa palavra grega era usada em outros escritos até para falar de um navio que afunda, de um barco que afunda. Então eles começam a fazer isso na história por causa de lugares muito frios, era muito frio. A gente em Goiás não sabe o que é frio. Você ser batizado, por exemplo, Richard Baxter, o grande puritano, eu fiquei bravo com ele quando eu li isso. O Richard Baxter, no livro que a Pronobis publicou, Os Primeiros Batistas, bem fininho, você achar ele para ler, um livro excelente. O Richard Baxter, presbiteriano, na época ele escreve para os magistrados e fala para os magistrados prender os batistas, porque eles estavam batizando por imersão na época do inverno. E ele literalmente argumenta assim, e aí o que está acontecendo? Esse povo gripa, dá catarro, e o catarro, ele vai falar assim, eu até usei esse texto na época da pandemia, e mostrei, olha, não é de hoje que a gente, pela ciência, é de algum modo impedido de praticar o que a gente crê. Porque ele falou, olha, aí você batiza, mergulha esse povo na água fria, naquele inverno danado, eles vão gripar, e a gente sabe que o catarro faz mal, o catarro mata. E eles vão morrer. Então, o que esses batistas estão fazendo é contra a saúde pública. Tem que prender esses batistas. O Richard Baxter. Eu fiquei bravo com ele. Então, era frio. Outra coisa, uma senhorinha com dificuldade de descer um batistério igual ao nosso. Isso é dificinho, uma mulher numa cadeira de roda. Então, nunca aconteceu comigo, mas pode ser que aconteça de chegar alguém numa cadeira de roda ou muito velhinho que quer professar a fé pelo batismo. Nós vamos ter que pôr aqui na frente e eu vou ter que... Não vai ser só um pouquinho não, vou molhar tudo. Mas vamos despejar, sabe? Foi por isso que se... Mas assim, isso costuma ser a exceção da exceção. Aí a pessoa começa a partir daí fazer... Diga, Sérgio. Aquele texto lá em Atos 16, no caso do carcereiro. Atos de qual texto? Atos 16, na conversão do carcereiro. Sim. Paulo e Silas estavam meia-noite
pede para o carcereiro e para a família dele, e diz assim que logo a seguir, eles, todos os membros da família, foram batizados. Certo. Como é que a gente explica? Ele e sua casa foram batizados. Estavam ali dentro da casa deles, e como é que funciona isso? Como é que a gente explica isso? Ué, mas é muito simples. Quem diz aí, o texto não está dizendo que todos na casa dele, o resto era criança. Ele está falando da forma de batismo, né? Ah, na casa? Da forma de batismo. Ah, entendi. Bom, eu não sei te explicar. Deve ser a aspersão. Se foi aspersão, se não foi aspersão, se levou lá no rio, não sei das quantas. A mesma coisa com a exceção de Pedro, muita gente distante. É, eles vão usar esse texto. Mas o tamanho do Rio Jordão, o que impede eles? Então veja só, nós estamos lidando com um caso, esse do carcereiro, esse dos 3.000 em Jerusalém, o caso do batismo do eunuco. Se a gente fosse seguir o pé da letra, batismo seria ali no córrego Cascavel. Você converte, eu te levo ali e vou te batizar. Foi o que Filipe fez com o eunuco. Você tem que lembrar que o que nós estamos lendo em Atos é um período transitório da igreja. São fenômenos. Então, aquilo não é a doutrina, não é porque nem o presbiteriano sai batizando os outros no rio. Eu prego para você, você converte, fala, vão lá na piscina do Clube Jaó, vou te batizar lá. O Filipe fez assim. Entendeu? A gente não constrói doutrina em cima dessa narrativa de Atos, que está narrando um período único da história da igreja, que é o início e o avanço da igreja partindo de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins. Então, como é que a gente faz? A gente faz teologia para interpretar esse texto do batismo. Então, o batismo, sendo uma ordenança de Jesus, e ele diz em Mateus que ele edificaria a igreja dele, então está claro para nós. Parte da edificação da igreja é a igreja batizar discípulos. E aí você vai ler as cartas de Paulo, as recomendações. Então é assim que a gente constrói doutrina. Não é lendo um texto isolado, tá vendo? Ó, carcereiro, então é assim que nós vamos batizar. O Filipe eunuco, então nós não vamos nem esperar a classe de doutrina, nem nada. O sujeito já converteu. Então é só para mostrar que pode haver uma exceção, não é uma regra, não é norma o que acontece nesses casos específicos. Se você... É só para mostrar o quê? Então, exceção, a gente tem que tomar cuidado com a exceção, porque exceção começa a virar jurisprudência, que é o caso do batismo por aspersão. Foi exceção de exceção de exceção que virou doutrina. Então, o que é melhor fazer é a gente, com base no que a gente construiu doutrinariamente, olhando. Porque, por exemplo, o pastor Judiclei é muito viajado, eu nunca fui para esses lugares, mas há lugares em Jerusalém, naquela região na Ásia Menor, onde tinha batistérios, tem ainda batistérios construídos, a pessoa entrava dentro. A igreja, na medida em que ela foi se organizando, ela foi construindo batistérios para as pessoas serem mergulhadas. Tem isso na arqueologia, inclusive. Até nessa passagem que você viu, no próximo versículo, você fala em outro lugar da casa. Ele fala assim, em seguida ele e todos os seus foram batizados, 34. Depois os levou para a sua casa e lhe serviu a refeição dele, toda a sua família se alegrava em Deus. Não necessariamente ele estava... Vai que deram um pulinho lá no Rio Jordão, sei lá onde foi. Onde que era? Entendeu? Meu povo, é isso. Semana que vem a gente continua.